Se eu te perguntar qual é o país mais corrupto da América, você saberia responder? E o menos corrupto? Imagine viver em um país onde políticos corruptos são presos e a lei realmente vale para todos. Agora, pense no oposto. Um lugar onde o dinheiro público desaparece, escândalos surgem o tempo todo e ninguém é punido. Essa é a realidade dos extremos da corrupção na América. De um lado, nações com altos índices de transparência e instituições fortes. Do outro, países onde a corrupção está tão enraizada que se tornou parte do sistema. Hoje vamos revelar essa lista baseada em dados reais, analisando escândalos, leis e o impacto da corrupção no dia a dia das pessoas. E olha, alguns desses nomes vai te surpreender. Número 1. Os países menos corruptos da América. Quando se fala em combate à corrupção, o Canadá ocupa o topo da lista. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção divulgado em 2023, o país obteve uma pontuação de 74 em 100, a maior do continente. Isso significa que, embora a corrupção não tenha sido erradicada completamente, o Canadá mantém instituições sólidas, leis rigorosas e uma imprensa livre que ajudam a minimizar escândalos e desvios de dinheiro público. A baixa corrupção no Canadá se deve ao forte sistema democrático e institucional. O país possui leis anticorrupção rigorosas, como a Lei de Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros, que pune subornos dentro e fora do país. O sistema judiciário independente garante investigações sem interferência política, enquanto a ampla liberdade de imprensa fortalece a transparência. Outro ponto importante é a cultura política e social do país. No Canadá, há um alto nível de confiança da população nas instituições. Diferente de países onde o jeitinho e os subornos são comuns, os canadenses têm uma mentalidade mais rigorosa em relação à responsabilidade política. Entretanto, apesar do alto nível de transparência, o Canadá não está imune a casos de corrupção. Um dos escândalos mais impactantes dos últimos anos foi o caso SNC-Lavalin, revelado em 2019. A SNC-Lavalin, uma das maiores empresas de engenharia do país, foi acusada de pagar milhões de dólares em subornos para garantir contratos na Líbia durante o governo de Muammar Gaddafi. O escândalo envolveu diretamente o então primeiro-ministro Justin Trudeau, que foi acusado de pressionar a Procuradoria-Geral para evitar um processo criminal contra a empresa. O caso gerou uma crise política e prejudicou a imagem do governo, mas também demonstrou a capacidade do sistema canadense de investigar e punir empresas envolvidas em corrupção. Outro escândalo famoso foi o chamado Patronage Scandal, no início dos anos 2000, onde o governo foi acusado de desviar dinheiro de contratos públicos para financiar campanhas políticas. O caso resultou na renúncia de autoridades e no fortalecimento das leis anticorrupção do país. Em seguida, chegamos ao Uruguai, o país mais transparente da América Latina. Em uma região onde a corrupção ainda é um grande problema e os escândalos políticos são frequentes, o Uruguai se destaca como uma exceção. De acordo com o Índice de Percepção da Corrupção de 2023, o país obteve 73 pontos em 100, ficando atrás apenas do Canadá no continente. Esse desempenho coloca o Uruguai como um exemplo de como instituições sólidas podem reduzir a corrupção. Diferente de muitos países vizinhos, o Uruguai conseguiu construir um sistema democrático estável, com instituições independentes e uma justiça que funciona. O país tem leis rigorosas contra a corrupção, como a Lei de Transparência e Acesso à Informação Pública, que obriga o governo a divulgar dados sobre gastos e contratos públicos. Outro fator essencial é a digitalização dos serviços públicos. O governo uruguaio implementou diversos sistemas online que reduzem o contato direto entre cidadãos e funcionários públicos, diminuindo as chances de subornos e fraudes em processos burocráticos. Além disso, o nível de liberdade de imprensa no Uruguai é um dos mais altos da América Latina. A mídia tem autonomia para investigar e expor casos de corrupção, sem sofrer censura ou represálias do governo. Isso cria um ambiente onde escândalos não são facilmente abafados. Porém,
Embora seja o menos corrupto da região, o Uruguai não está livre de escândalos. Um dos casos mais marcantes aconteceu em 2017, quando o então vice-presidente Raul Sendic foi forçado a renunciar após ser acusado de mau uso de dinheiro público. Ele teria usado cartões corporativos do governo para despesas pessoais, incluindo compras em lojas de luxo. O caso foi um teste para a transparência do país e mostrou que até altos funcionários podem ser punidos. Diferente de outras nações da região, o sistema uruguaio funcionou, e a renúncia de Sendic reforçou a confiança da população nas instituições. Por fim, chegamos nos Estados Unidos, um país onde transparência e influência financeira se misturam. Os Estados Unidos ocupam o terceiro lugar entre os países menos corruptos da América, alcançando 69 pontos no Índice de Percepção da Corrupção de 2023. Com uma democracia sólida e leis rígidas contra a corrupção, o país se destaca pela fiscalização ativa de suas instituições. No entanto, desafios persistem, especialmente no que diz respeito ao lobby corporativo e os recorrentes escândalos políticos. A transparência nos Estados Unidos é sustentada por um sistema jurídico independente, órgãos reguladores atuantes e uma imprensa livre, que frequentemente expõe casos de corrupção. Leis como o Foreign Corrupt Practices Act proíbem empresas americanas de pagar propinas, mesmo que os subornos ocorram fora do país. Ainda assim, a influência do dinheiro na política segue como um ponto controverso. Casos de corrupção são frequentemente investigados e grandes escândalos dificilmente passam despercebidos. Quando revelados, costumam resultar em demissões, renúncias e até processos criminais. No entanto, isso não significa que o país esteja imune a práticas antiéticas e ao abuso de poder. Em 2023, o escândalo envolvendo a Boeing evidenciou a pressão de grandes corporações sobre reguladores do governo. A empresa foi acusada de influenciar autoridades para evitar multas e acelerar a aprovação de seus aviões, colocando em xeque a segurança da aviação e a credibilidade do setor regulatório. O Congresso americano também não ficou isento de polêmicas. Em 2022, vários legisladores foram acusados de receber dinheiro de empresas para moldar decisões legislativas, levantando mais uma vez o debate sobre a linha tênue entre lobby e corrupção. Em 2024, novas investigações apontaram o uso indevido de informações privilegiadas por congressistas em transações financeiras, reacendendo questionamentos sobre a ética dentro do poder legislativo. Outro caso recente foi o escândalo da Suprema Corte, onde juízes foram acusados de receber benefícios luxuosos de bilionários com interesses diretos em decisões judiciais. Esse episódio reforçou as críticas ao sistema, destacando como a influência financeira pode comprometer até mesmo as mais altas instâncias da justiça. O lobbying segue como um dos temas mais controversos do país. Enquanto seus defensores argumentam que ele faz parte do processo democrático, permitindo que diferentes setores influenciem políticas públicas, críticos veem a prática como uma forma de corrupção institucionalizada. O financiamento de campanhas por grandes corporações garante acesso privilegiado dos bastidores do poder. Embora os Estados Unidos tenham um dos sistemas mais transparentes do mundo, a relação entre dinheiro e política segue gerando desconfiança. Para muitos, a verdadeira corrupção americana não está escondida. Ela acontece às claras, dentro dos limites da lei. Número 2. A Zona Cinza. Países no meio do caminho. Saindo dos países mais exemplares, agora entramos em uma categoria intermediária. Países onde a corrupção ainda é um problema sério, mas onde as instituições funcionam melhor do que nas nações mais afetadas. Nessas regiões, a luta contra a corrupção avança e recua, criando um cenário de constantes contrastes. Se por um lado investigações e punições mostram que há mecanismos de controle, por outro, escândalos frequentes e episódios de impunidade enfraquecem a confiança da população. Um bom exemplo disso é o Chile. Considerado um dos países mais transparentes da América Latina, ele alcançou 66 pontos no Índice de Percepção da Corrupção de 2023. No entanto,
sua reputação tem sido abalada por casos recentes que expõem fragilidades no sistema. Durante anos, o país foi apontado como um modelo de estabilidade democrática, mas escândalos cada vez mais frequentes colocam essa imagem em xeque. Um dos casos mais emblemáticos foi o escândalo Penta SQM, revelado em 2014. O esquema envolvia duas grandes empresas financiando campanhas políticas de forma ilegal em troca de benefícios governamentais. A investigação resultou na condenação de empresários e políticos, reforçando que a justiça chilena estava disposta a punir a corrupção. Ainda assim, a resposta institucional não foi suficiente para recuperar totalmente a confiança da população. O descontentamento com políticos e elites empresariais se somou a outras queixas sociais, contribuindo para os protestos massivos de 2019. O movimento, que começou como uma reação ao aumento da tarifa do transporte público, rapidamente se transformou em um clamor por reformas profundas, incluindo o combate mais efetivo à corrupção. Mais recentemente, em 2023, o país enfrentou outro escândalo que atingiu diretamente o governo. O chamado Caso Convênios revelou um esquema de desvio de recursos públicos através de contratos irregulares entre o Estado e fundações privadas. O episódio forçou demissões dentro do governo e intensificou os questionamentos sobre a transparência na gestão pública. Seguindo pela América do Sul, encontramos outro caso emblemático, que é a Argentina. Com 38 pontos no Índice de Percepção da Corrupção de 2023, o país demonstra que, apesar de não estar entre os piores da região, ainda enfrenta desafios graves, especialmente em um sistema político marcado por escândalos recorrentes e poucas condenações efetivas. Um dos casos que melhor ilustra esse cenário é o da ex-presidente Cristina Kirchner, cujo governo foi alvo de múltiplas acusações de corrupção. Em 2022, ela foi condenada a 6 anos de prisão por fraude em contratos públicos durante sua gestão, mas segue livre, recorrendo das decisões judiciais e mantendo forte influência política. Esse episódio revela um padrão preocupante. Mesmo quando a justiça age, as elites políticas muitas vezes escapam das consequências reais. Outro escândalo que abalou o país foi o caso dos cadernos. Em 2018, uma investigação que expôs um esquema de suborno sistêmico envolvendo empresários e políticos. Um ex-motorista do governo registrou em cadernos detalhes de pagamentos ilegais feitos a funcionários públicos, incluindo nomes de peso da administração Kirchner. As provas levaram a prisões, mas, como em outros casos, a impunidade prevaleceu para muitos dos envolvidos. A corrupção na Argentina não é apenas um problema político, mas também um fator agravante da crônica crise econômica do país. Desvios de recursos públicos, superfaturamento em obras e políticas populistas sem transparência drenam os cofres do Estado, alimentando inflação, desconfiança institucional e recessão. Recentemente, o governo de Alberto Fernandes enfrentou denúncias de irregularidades na compra de vacinas durante a pandemia, mostrando que os vícios persistem mesmo em momentos de emergência. Seguindo nossa lista em direção ao país mais corrupto da América, chegamos ao Brasil. Outro caso emblemático na América do Sul, quando o assunto é corrupção e impunidade. Com 36 pontos no Índice de Percepção da Corrupção de 2023, o país está longe de ser um dos mais transparentes da região, mas também não figura entre os piores. Esse cenário reflete uma nação que já demonstrou capacidade de combater a corrupção, mas que ainda sofre com retrocessos e ciclos de impunidade. Um dos exemplos mais marcantes dessa luta foi a Operação Lava Jato, iniciada em 2014, que revelou um esquema bilionário de desvio de dinheiro público. O escândalo envolveu grandes empreiteiras, políticos de diversos partidos e até um ex-presidente. Durante anos, a operação representou esperança para o combate à corrupção, resultando na prisão de empresários poderosos e figuras políticas antes consideradas intocáveis. No entanto, a Lava Jato também mostrou como o sistema de justiça pode ser fragilizado por interesses políticos. Com o tempo, as investigações foram enfraquecidas, condenações anuladas
e surgiram acusações de seletividade, levantando dúvidas sobre a imparcialidade do processo. Isso evidenciou que, no Brasil, os avanços no combate à corrupção são frágeis e podem ser desfeitos conforme o jogo de poder muda. Além disso, escândalos mais recentes demonstram que o problema está longe de ser resolvido. O caso do orçamento secreto, no qual parlamentares distribuíam verbas públicas sem transparência, e as suspeitas de irregularidades em contratos durante a pandemia, reforçam a cultura da impunidade. A falta de transparência em licitações, o uso político da máquina pública e a lentidão da justiça continuam sendo grandes obstáculos para mudanças reais. Além dos escândalos específicos, a corrupção no Brasil é impulsionada por diversos fatores estruturais. Entre as principais causas estão a ganância de grupos políticos e econômicos, a baixa transparência política e a fraca participação civil na fiscalização do poder. O país também enfrenta desafios como altos níveis de burocracia e estruturas administrativas ineficientes, que criam brechas para desvios e favorecimentos. Outro fator agravante é a monopolização de setores estratégicos, tanto na economia quanto na política. Empresas e grupos influentes mantêm relações estreitas com o governo, dificultando a livre concorrência e criando um ambiente propício para práticas ilícitas. Além disso, baixos níveis de democracia interna dentro dos partidos políticos fazem com que poucas pessoas concentrem o poder e tomem decisões sem grande controle da sociedade. Número 3. Os países mais corruptos da América. Enfim, chegamos à parte mais esperada, a lista dos países mais corruptos do continente. A corrupção na América Latina assume diversas formas, desde regimes autoritários que usam o poder para enriquecer elites até países onde o Estado entrou em colapso, abrindo espaço para que o crime organizado tome conta. Apesar das diferenças, o impacto para a população é sempre devastador. Ao analisarmos esses países, veremos diferentes padrões de corrupção, desde escândalos governamentais até a total ausência de um sistema funcional. Agora, seguimos para os piores casos da região. Começamos nossa triste lista pela Nicarágua, um país onde o autoritarismo e a corrupção caminham lado a lado. Com apenas 19 pontos no Índice de Percepção da Corrupção de 2023, a Nicarágua se consolidou como um dos países mais corruptos da América. Sob o governo de Daniel Ortega, o país se transformou em uma ditadura moderna, onde as instituições foram capturadas pelo poder absoluto do presidente. Ortega governa desde 2007 e, para manter-se no comando, eliminou qualquer forma de oposição. As eleições são amplamente consideradas fraudulentas e, em 2021, ele prendeu ou exilou seus principais opositores, garantindo sua reeleição sem resistência. Empresas ligadas ao governo ganham contratos públicos sem concorrência, e políticos próximos ao regime acumulam fortunas enquanto a população enfrenta uma pobreza crescente. No entanto, ao contrário da Venezuela, onde a crise levou milhões a fugir, na Nicarágua, Ortega mantém o controle por meio da repressão brutal. A imprensa independente foi silenciada, manifestações são violentamente reprimidas, e mais de 300 opositores foram presos ou forçados ao exílio somente em 2023. Seguindo para o Haiti, encontramos uma realidade completamente diferente. Se na Nicarágua a corrupção está concentrada no governo, no Haiti, o problema é a ausência de um governo funcional. O país é considerado um dos mais corruptos da América, com apenas 17 pontos no Índice de Percepção da Corrupção de 2023. Mas, ao contrário de outros países, onde a corrupção se manifesta dentro das instituições, no Haiti, a corrupção levou ao colapso total do Estado. Com um histórico de líderes que saquearam o país e desapareceram, o Haiti entrou em um ciclo de instabilidade e desgoverno. A morte do presidente Jovenel Moïse em 2021 mergulhou o país no caos, deixando um vácuo de poder preenchido por gangues armadas que agora controlam grande parte do território. A corrupção também desempenhou um papel central em tragédias humanitárias.
Em 2010, após um terremoto devastador, bilhões de dólares em ajuda internacional foram enviados ao país, mas grande parte desse dinheiro desapareceu nas mãos de políticos e empresários corruptos. O mesmo aconteceu após o furacão Matthew, em 2016, quando fundos destinados à reconstrução simplesmente sumiram. Hoje, o Haiti não apenas enfrenta a pobreza extrema, mas também a violência desenfreada, tornando a vida da população um desafio diário. Por fim, chegamos à Venezuela, o país mais corrupto da América, com apenas 14 pontos no Índice de Percepção da Corrupção de 2023. Aqui, a corrupção não é apenas um problema administrativo, mas um fator determinante para o colapso do país. A Venezuela já foi uma das nações mais ricas da América do Sul, impulsionada por suas vastas reservas de petróleo. No entanto, a má gestão, o desvio de dinheiro público e o autoritarismo transformaram esse cenário. O maior exemplo da corrupção venezuelana está na estatal petrolífera. Entre 2014 e 2023, mais de 20 bilhões de dólares foram desviados da empresa, enriquecendo altos funcionários do governo e militares próximos a Nicolás Maduro, enquanto a população enfrenta fome e escassez. O sistema de justiça, controlado pelo governo, garante impunidade para os envolvidos, enquanto jornalistas e ativistas que denunciam os esquemas de corrupção são perseguidos, presos ou forçados ao exílio. O impacto na população é devastador. Hospitais não têm remédios, escolas estão abandonadas e a infraestrutura do país está em ruínas. A hiperinflação fez com que a moeda venezuelana perdesse quase todo o seu valor, tornando os salários insuficientes até para comprar alimentos. Isso levou mais de 7 milhões de venezuelanos a fugirem do país nos últimos anos, tornando a crise migratória uma das maiores do mundo. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pelos extremos da corrupção na América. Analisamos desde os países onde a transparência reina e a lei realmente vale, até aqueles onde a corrupção se enraizou a ponto de moldar todo o sistema. E você, o que acha disso tudo? Qual país te surpreendeu mais nessa lista? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir.